Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao oitavo vídeo da série Angular versus React e nesta aula nós vamos aprender ao roteamento com o Angular. Então se você ainda não acompanhou os outros vídeos da série, dê uma olhada na playlist e vamos então entender como que nós criamos o roteamento no Angular. Para fazer isso, você se lembrar da nossa aplicação, nós tínhamos duas páginas principais. A página principal, onde nós exibíamos o mapa do mundo, e a segunda página, que era a página de detalhes, onde nós apenas exibíamos a informação de um determinado lugar. Então, como eu já falei na aula número 5 sobre o Angular, a estrutura do projeto, o Angular ele é todo composto por componentes. Então eu disse também que cada componente ele representa, de grosso modo, uma página ou partes de uma página. Então, como nós temos duas interfaces, duas telas distintas, nós teremos que ter ao menos ali dois componentes, um para o mapa e outro para a informação do local. Não que cada um desses componentes não possa ter seus outros componentes filhos, mas todos eles partirão do pressuposto de que nós teremos um componente no mínimo para cada página. Portanto, a primeira coisa a fazer é criar dois desses componentes. Vamos criar um componente chamado mapa e vamos criar um componente chamado info local. E como que nós fazemos isso? Então você deve se recordar que eu comentei que o Angular CLI ele possui um utilitário para gerar esses arquivos componentes para nós, assim como serviços, filtros e outros recursos que nós veremos adiante. Vamos então começar criando os nossos dois componentes, pois eles serão utilizados para nós configurarmos o roteamento. Portanto, aqui na interface, no terminal, na raiz do seu projeto Angular, nós vamos utilizar o Angular CLI para criar o componente. Para fazer isso é muito simples, basta nós digitarmos ng component, então estamos falando ng, g de generate, component, então nós estamos gerando um componente. E agora basta informar o nome do nosso componente, que a gente pode até criar com uma estrutura de diretórios. Então, na nossa aplicação, eu não gostaria que os componentes ficassem todos na raiz do meu código-fonte. Eu gostaria que ele ficasse separado dentro de um diretório chamado componentes. Então, eu posso digitar aqui componentes barra e o nome do meu componente. Então, o primeiro deles da página inicial eu vou chamar de mapa. Repare que eu só passo o nome, eu não preciso passar o sufixo .component e nem a extensão. O Angular CLI ele vai tratar de fazer isso para nós. Pressiono o Enter e agora o Angular CLI ele vai criar esses arquivos para nós no projeto e até fazer algumas importações necessárias, como no módulo principal da aplicação. E o componente, em alguns instantes, ele já estará disponível e pronto para uso. Então vamos aguardar aqui a criação desses componentes, que podem levar alguns segundos. Pronto, aqui ele finalizou. Então o interessante é que ele diz exatamente o que ele criou. Então você repare que ele fala que ele criou 4 arquivos e atualizou um arquivo. Ele criou dentro de Source App Components, que foi a nossa descrição aqui. E aí ele cria para cada componente um diretório com o nome do nosso componente, por exemplo, mapa. E dentro desse mapa ele cria 4 arquivos. O arquivo mapa.component.css, um arquivo HTML, um arquivo de testes e o arquivo do componente no formato do TypeScript. E ele faz a atualização dentro de app.module.ts, que é a importação do componente para disponibilizá-lo já para uso. Vamos aproveitar e criar o segundo componente e aí nós vamos para o código verificar a saída desses arquivos que foram gerados. Então, para gerar o outro componente, eu vou chamar de info local. Então, mesmo processo,
ngGcomponent. Então eu vou adicionar também dentro do diretório componentes e eu vou chamá-lo de info-local e pressiono Enter. Então, para nomes de componentes, quando forem nomes compostos, você pode utilizar o traço, é uma convenção que eu gosto bastante para a criação dos arquivos. Então ele finalizou e ele cria nessa estrutura. Novamente, criou 4 arquivos e atualizou um. Então ele criou dentro de Source App Components, Info Local e aí os 4 arquivos CSS, HTML, o arquivo de testes e o arquivo do componente em TypeScript, além de fazer a importação no module.ts. Vamos voltar ao nosso código agora. Então vou abrir aqui o meu Atom e vamos olhar o nosso código fonte. Então em Source App, repare aqui o diretório componentes com outros dois diretórios, o diretório mapa e o diretório info local. Então em mapa nós temos um CSS vazio, um HTML somente com uma descrição aqui mapa works, um arquivo de testes com um teste básico, somente tentando compilar o componente, e o arquivo do componente, que já importa o HTML, importa o CSS, gera um nome para a tag, ou seletor, que é gerado a partir do componente, e ele gera alguns arquivos. Então acho que vale até a pena comentar, antes de fazer a parte do roteamento, comentar um pouco dessa estrutura do componente. Então o componente no Angular, ele basicamente é uma classe que você vai exportar aqui, export class mapa component, e ele obviamente precisa importar este component aqui do angular.core. Então ele vai, com essa definição de component, nós poderemos marcar a nossa classe como um tipo component. Então, o TypeScript ele suporta esse tipo de anotação. E todas as classes anotadas com @component serão um componente no Angular, que permite fazer uma organização bastante interessante, já que a definição fica toda aqui dentro do componente. O seletor ele é exatamente a tag HTML que será gerada. Então, no nosso código você poderia simplesmente gerar uma tag, nesse caso app mapa. Então, se eu abrir um HTML qualquer, eu poderia colocar aqui app mapa e eu renderizaria esse componente sem problemas. Então, esse é um dos recursos dele. E ele já importa o HTML que vai receber a informação e o CSS que vai aplicar o estilo. Aqui, obviamente, ele está importando o template de um arquivo externo, mas também é possível adicionar um template inline. Se for muito pouco o HTML, uma linha de HTML que tem o seu componente, você tem a possibilidade de adicionar o próprio código HTML aqui, mas não é o recomendado. E aí, dentro dessa classe, nós temos o construtor, que é onde ocorre o código que é inicializado. Então, sempre que você cria um novo componente, o construtor ele é executado. Então aqui você pode injetar alguns serviços, conforme nós veremos no futuro. E se você reparou aqui nesse implements onInit, e esse ng onInit que retorna void e a importação onInit, saiba que isso tem a ver com o ciclo de vida do componente. Então este é o primeiro método que é executado assim que o objeto é criado. Então essa é a forma de utilizar ciclos de vida dos componentes, que nós usaremos bastante durante o curso. Aqui nós importamos essa interface onInit e nós implementamos ela na nossa classe. E ao implementar este onInit na nossa classe, nós teremos que sobrescrever esse método ng onInit. E este método ele simplesmente é executado logo que o objeto é criado. Então, o objeto é criado,
o construtor é chamado para a criação do objeto e ao término do construtor, você tem a chamada para o ngOnInit. E qual a diferença então de utilizar o construtor ou ngOnInit? Eu diria que o construtor ele faz parte da criação do objeto. Então, não é interessante você limitar ou adicionar inicializações muito pesadas no seu componente na construção dele, pois isso pode impactar a performance e gerar problemas, uma vez que você ainda está criando o projeto. Uma vez que você criou o seu objeto, aí sim você pode chamar esse ngOnInit para inicializar. Então vamos supor que você queira carregar uma informação de um servidor, então você nunca vai usar isso no construtor, porque você não quer bloquear a chamada do construtor na página. Você quer que o objeto seja construído sem problemas, e aí sim aqui no ngOnInit você vai fazer esta chamada e carregar os dados, conforme nós veremos na informação no info local, no componente. Feito isso, nós temos então esse componente, agora você já entendeu o funcionamento dele, e o info local, ele também possui a mesma informação. Feito isso, você se recorda que o arquivo appmodule ele foi atualizado. Então, se nós abrirmos aqui esse appmodule.ts, você verá que nós temos aqui o mapa component com o caminho. Então, o Angular adicionou isso para nós. E aqui em ngModule Declarations, nós fazemos a importação. Então, o Angular ele saberá que, ao executar a aplicação, ele deve criar esses dois componentes. Ok, então nós já temos aqui os nossos componentes. Como que nós vamos disponibilizar rotas para este componente serem exibidos na tela? Então você se recorda que nós selecionamos ao criar o projeto a adição de rotas, e esse arquivo app.routing module ele foi adicionado para nós. E é aqui que toda a mágica acontece. Então ele já está sendo carregado como parte do módulo, basta nós fazermos um mapeamento de uma URL para esses componentes. Então, se nós abrirmos aqui o app.routingmodule.ts, nós tínhamos essa seguinte estrutura. Então, eu deixei o código aqui comentado. Então, o que não está comentado é o que nós havíamos por padrão. E o que nós temos, então, que fazer? Configurar as rotas. E como nós fazemos isso? Primeira coisa, importar os nossos componentes. Então, nós vamos fazer aqui import mapa component from. Então, nós temos aqui em ponto, que é o diretório corrente, componentes, mapa.component. E o mesmo fazemos para info local. E aqui sempre usando o nome da classe, tá? Então, se a classe aqui chama mapa component, obviamente vai chamar aqui de mapa component. E a mesma coisa info local component, ponto components, info local component. Ok, já temos então os nossos dois componentes. Vamos criar a rota de mapeamento. Para fazer isso, nós criaremos dentro dessa array, então ela é uma array de rotas, ela recebe um objeto. E esse objeto ele vai ser da seguinte forma. Ele vai conter aqui um path, que é a URL, e qual o componente que ele deve direcionar quando ou exibir quando essa URL for chamada. Então a nossa tela inicial ela não possui URL. Qual que é a URL padrão, a localhost 4200, ele deve exibir o mapa. Então nosso path ele fica aqui como vazio, que seria página inicial, e qual o componente que ele deve exibir? Mapa component. No caso do info local, nós vamos usar o path info local barra, e aí aqui nós adicionamos esse dois pontos lat long. Quando nós colocamos esses dois pontos, nós estamos dizendo que esta URL ou este valor na URL ele é dinâmico. Então, se você se recordar na aplicação, você se lembrará que nós passamos o info local barra a latitude e a longitude do local, que seria nosso identificador do local. Então, nós iremos aprender como extrair este valor da URL e
carregar as informações daquele local. Então, a convenção para isso no Angular é sempre usar aqui a URL e sempre que tiver esses 2 pontos e o nome, isso quer dizer que essa string ela será dinâmica. E o componente a ser exibido é info local component. Pronto, o resto já estava configurado. E agora tem uma última pequena configuração, que é que aqui no nosso app.component.html, que é o nosso app principal, ele exibe sempre esse Angular Maps. Nós precisaremos de um identificador genérico o bastante para adicionar os componentes dentro deles. Portanto, esse módulo de rotas ele também possui uma tag HTML chamada router outlet, que ao adicionarmos na nossa página, ele vai renderizar o componente dinamicamente de acordo com o URL. Então, se recebeu o URL mapas, ele sabe que ele tem que colocar o componente mapas, ele de modo automático ele vai adicionar dentro dessa tag router outlet e renderizará o componente. Feito isso, está tudo pronto. Vamos então executar a nossa aplicação e ver se realmente está funcionando. Então, voltando no terminal, nós vamos executar aqui o ngserve e vamos aguardar a inicialização da aplicação. Pronto, então nossa aplicação ela terminou de executar. Vamos abrir o nosso navegador e na nossa página inicial nós deveremos ver a mensagem mapa works, que é justamente o componente inicial. Vamos agora mudar esta URL para info-local barra. Vamos adicionar qualquer valor que vai simbolizar o GPS. Eu vou pôr 1, 2, 3 mesmo nesse caso, pressionar Enter. E repare que agora nós trocamos o componente. Nós fomos para o componente info local works, que é o HTML padrão que vem com a criação dele. Portanto, a nossa rota ela foi configurada corretamente. Então, o que nós tiramos dessa aula, para sumarizar, é que o Angular e o utilitário de geração de componentes é muito prático e interessante. Então, você consegue gerar componentes de modo bastante rápido e simples, somente instruindo o Angular CLI para isso. A organização do componente do Angular é muito bacana também, porque ele isola bastante o arquivo de lógica do arquivo HTML, e o módulo de rotas foi muito simples de configurar. Basicamente, nós somente configuramos as rotas, uma vez que nós também, com o auxílio do Angular CLI no início, ele já fez essa configuração para nós. Então, não foi necessário instalar mais nada. Então, muito simples, com muito pouco código, mais instruções, nós acabamos aí por criar o nosso componente, o que é muito bom, pois assim as atividades muito repetitivas nós conseguiremos automatizar e nós iremos focar mesmo no desenvolvimento da nossa aplicação, das nossas interfaces. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos publicados. Também não deixe de conhecer o meu site, casale.com, onde você encontrará meu catálogo de cursos que o ajudará a acelerar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!